Nós nos comportamos como criança fazendo birra no ambiente de trabalho. A gente fala, você falou isso? Então também não faço. Como se eu tivesse 5 anos. A busca por evolução e constante aprendizado, sem dúvida, faz toda a diferença em nosso crescimento profissional. O problema é que muitas vezes deixamos de lado um fator importantíssimo, a gestão das nossas emoções e a inteligência emocional. Saber trabalhar o autoconhecimento também pode ser a chave de sucesso profissional e o mais importante, para a nossa felicidade. O Veroncast hoje vai falar sobre como administrar nossas emoções e também como que a gente pode evoluir nessa área. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Gustavão, muito bem-vindo, meu amigo. Pô, vamos lá, mais uma. Acho que hoje uma temática diferente do que a gente está acostumado a conversar, né? A gente fala muito de técnica, colaboração, etc. Hoje a gente vai para uma soft skill, acho que olhar para autoconhecimento, também tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque a gente trata com pessoas são o nosso valor principal dentro da Vero. Então acho que também é uma temática bastante interessante, acho que o pessoal vai gostar desse papo. Fala muito sobre transformação, e hoje a gente fala sobre transformação de pessoas e transformação do coletivo. Davi, muito obrigado de novo, tamo junto, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Bruno. De fato, essa oportunidade única pra gente, né? É uma felicidade enorme aqui estar recebendo essa convidada tão especial. Eu, particularmente, já adotei com um carinho enorme, né? A partir do momento que eu pude conhecer o processo, que ela vai, obviamente, falar um pouquinho sobre ele aqui pra gente, de autoconhecimento, super relevante, né, para meus próximos passos de vida que eu vivenciei em janeiro desse ano. E certamente, né, ela está aqui porque a gente consegue trazer para o nosso ambiente, que a gente brinca, né, de cabeças de concreto, uma visão muito mais humana de transformação, que também se conecta com aquilo que a gente fala, né, que tudo vai começar de uma mudança de cultura para que aí a gente fale de evoluções em processos e tecnologias. Então vai ser super legal esse papo, com certeza. Show de bola. Apresentar, né, Heloísa Capella, muito obrigado por estar conosco, Heloísa. Né, seja bem-vinda. Eu que agradeço. A Heloísa, né, que é mentora de líderes, né? Autora de best-sellers, tem um livro aí na mesa, né? Então, vocês estão falando de inovação? Ai, meu Deus, eu vou falar de inovação. Vamos trazer inovação emocional. Muito bom. Tem podcast também, né, Luiz? Tem podcast, empresária, produtora de conteúdo. Muito obrigado, viu, Luiz? Que honra aprender, né? Então, quando a gente fala do Veroncast, um dos nossos propósitos é compartilhar conhecimento, é falar sobre inovação, trazer caso concreto, né? E acho que hoje é legal quando você trouxe, né? Não vamos falar do lado técnico, vamos falar do lado humano, né? E quando a gente transforma o mercado, né? Será que nossos líderes estão olhando para esse lado, né? Que não é o dia a dia, né? Então, nosso tom técnico. Mas vamos lá, acho que antes de começar, que é legal quem não te conhece, né? Então, você, produtora de conteúdo, empresária, né? Autora de best-sellers. Fala um pouquinho pra gente quem é Heloísa Capella. Bom, eu primeiro quero pegar um gancho muito interessante que você falou. Hoje nós não vamos falar de assunto técnico, né? Mas o autoconhecimento é uma tecnologia. Talvez a gente negligencia, A né? gente precisa de método, né? Para tudo na vida a gente precisa de método. E para se conhecer também. Perfeito. Então, nós vamos falar, sim, de técnica, né? Talvez não a tecnológica de papel, né? De engenharia, né? Construção, de engenharia, como você falou. Mas é um método, né? É poder colocar todo esse método e a tecnologia a favor do ser humano, né? E não nós a serviço dessa construção, né? Então, mudar a cultura é mudar a partir daí, né? Sim. Tudo que está aí está a nosso serviço. E foi criado para solucionar algum problema do ser humano. Então, tudo que existe está para nós, né? E às vezes a gente se atrapalha e fica a serviço
de alguma técnica, de alguma tecnologia. Legal. Né? Eu costumo falar, sai do piloto automático, né? Até no Isso. próprio Lean, né? A gente, sei lá que eu tô Isso. sempre executando uma atividade sem pensar. É. Então, o que você trouxe? Trazer técnicas para refletir, para ter atenção. Para saber assim onde você está e o que você está fazendo, né? Eu dou sempre o exemplo do ascensorista. Eu ainda nem sei, ainda preciso procurar se o ascensorista ainda existe como profissão, né? Mas como eu sou muito antiga, existia, né, o ascensorista. E se ele é um bom ascensorista, se ele está onde ele tem que estar, se ele trata bem as pessoas que entram e saem do elevador, ele sabe que ele é uma peça fundamental daquele sistema, daquela empresa, daquela... Então, saber isso, onde você está, e que você está a serviço, e que tudo que existe está a serviço de você, isso é autoconhecimento, né? É você se posicionar na vida, né? Legal. Eu queria puxar a primeira pergunta, Heloísa, que me remeteu muito, né, quando eu te vi aqui. Quando eu fui para o Hoffman em janeiro, eu fui de fato para buscar assim, algo que ampliasse minha vida e fosse de fato, né, talvez um portão ali para eu repensar algumas prioridades dentro da minha vida pessoal, em relação a profissional, etc. E foi muito engraçado. Quando eu cheguei lá, primeira figura que foi me trazida, né, foi o ciclo da transformação do processo Hoffman, né? E, cara, eu falei na hora, eu já tenho que anotar isso aqui, porque isso aqui vai servir lá no trabalho. Foi muito engraçado. Disso que eu falo, disso né? que eu falo, sem tanta propriedade. E eu queria que você trouxesse, né, esse conceito do ciclo da transformação, né, no contexto de transformação, já que a gente fala muito, né, que para alavancar tudo que a gente gostaria e precisa na engenharia, não só no Brasil como globalmente, é preciso transformar a forma de pensar. Então, eu gostaria que você trouxesse esse conceito para a gente. Muito legal. O processo Hoffman é uma metodologia, e eu digo assim, que basicamente ela é só uma mudança de paradigma. É uma metodologia que propõe você mudar o ponto de vista. E se você muda ponto de vista, você estava olhando para um lado, você muda o ponto de vista, você olha para outro e aí transforma a vida, porque você faz outro caminho de vida. E tudo começa com onde você está. Né? Então, começa... o primeiro passo do ciclo da transformação é consciência. Então, assim, primeiro é assim, onde eu estou e quem eu sou no lugar onde eu estou. E no processo, né, no que a gente acredita, não existe eu sou do nada. Né? Eu não nasci em chocadeira. Então, eu sou, e quando eu sou o reflexo da minha infância, da minha família, dos meus ancestrais, de tudo que me compôs e que me construiu. E me construiu, inclusive, neurologicamente. Eu copio pai e mãe para me transformar na pessoa que eu me transformei. E aí isso faz com que eu vá para lugares. Bob Hoffman diz que nós somos uma usina geradora de energia. Então, o que nós geramos é o que a gente vai atrair. Bom, se eu sou copy, repetição dos meus pais, e me construir nessa pessoa, eu sou uma usina geradora e aí eu vou para aquele lugar. Isso é o nosso passo de consciência, onde eu estou. E por que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui porque essa energia está me colocando nesse lugar. Eu sempre brinco com os alunos quando eles falam, então eu vou para outro lugar, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de marido ou de esposa. Eu digo, então, lembre-se que você se leva para onde você for. É você. E curioso, né, Heloísa, então, que nesse... Sim, não tem você que se leva, né, para onde você for. Então, não são nunca os outros. É sempre essa usina aqui que está gerando a energia. Legal. Uma coisa que marcou muito para mim nessa primeira etapa do ciclo, né, depois você vai para os próximos, é que para você ter consciência é necessário expressar. Né? Porque você só guardar e idealizar o que você é dentro da sua cabeça, não adianta. Você simplesmente não se autoconhece, né? E eu até, escutando outro dia o Thiago Brunet falando, ele fala assim que o ato da confissão, né, que o catolicismo trouxe para aquele restrito com o sacerdote, na verdade, poderia ser com qualquer pessoa. Sim, né? E acho que o processo tem muito disso, né? Você expressar Conversa. para outras pessoas aquilo que você é, até você mesmo se autoconscientizar do que você é. Eu achei muito marcante para mim. Legal esse... Desculpa, coisa... Heloísa, Fala. esse ponto da consciência me remeteu ao outro dia. Eu fui numa palestra de uns tops de vendas e tal, de técnicas de venda. Ótimo.
E ele estava passando como que é o ideal você formar uma abordagem de venda. E ele falou, o primeiro ponto foi justamente isso, por isso que a palavra me guardou, consciência. Ou seja, você tem que trazer consciência aí para o outro de que ele deseja aquilo, de que ele precisa daquilo, né? E aí sim, a partir daí, dele chegar nesse nível, você consegue trazer uma abordagem de venda. Então, acho que tem a ver também, né? Porque aí você está fazendo da consciência interna, mas também atuar na consciência do outro, acho que é um ponto importante. Acho que se a gente junta, né, com o que você falou, quando nós podemos expressar quem nós somos, primeiro eu descubro quem eu sou. E eu nunca sou do nada. Então, eu sou cópia da minha infância, gostando ou não gostando. Não é? Porque tem essa questão. Sim. Tem pessoas que chegam lá dizendo, não, mas é que a partir dos 18, como se a partir dos 18 ela se tornasse outra pessoa e os 18 iniciais foram jogados fora. Porque às vezes a gente não gosta da pessoa que a gente se transformou. Mas consciência é isso aqui. Sim. Gostando ou não, é isso que temos. Isso é consciência. Né? Deu um sorriso no espelho. Né? Gostando ou não, isso é um fato. Quando eu posso expressar quem eu sou, quando eu me dou o direito de dizer das minhas dificuldades sem me desmerecer, porque a expressão hoje no nosso mundo está muito ligada a invalidar reprovação ou validar o julgamento, né? Então, raiva é ruim. Então, se você sentir raiva, você não é um bom menino. E aí eu preciso te invalidar. Não é assim? E aí eu tenho dificuldade de expressar a raiva. Só que não foi agora que a gente inventou isso. Foi meu pai e minha mãe que disse que eu não podia expressar a raiva. Sim. Foram eles que disseram que quando eu tenho chiliques, quando eu fico muito nervosa, eu não sou uma boa menina. E aí eu vou levar para a minha vida adulta esse conceito. Ora, eu e a grande maioria das pessoas viveram as mesmas coisas. Portanto, nós vamos criar uma sociedade totalmente binária, porque nós somos binários. Né? O ser humano é. Então, não teria outra sociedade se não fosse assim. Do bem e do mal. E aí, a raiva é ruim, a tristeza é ruim, o medo é ruim, a alegria é boa, o amor é bom, e aí a gente fica dividido, e por isso não pode expressar. Quando eu reconheço que tudo que eu sinto é precioso, porque me compõe, eu posso expressar. E aí, com consciência, eu aprendo como eu posso expressar. Porque a gente estava brincando aqui um pouquinho antes, né? Dizendo que o seu mau humor, primeiro que não modifica a vida. Nem a sua, nem a de ninguém. E que ninguém tem nada a ver com o seu mau humor. Portanto, recolha a sua carinha feia e bota um sorriso no rosto e vai embora. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Isso não significa não expressar. A gente confunde muito de eu falar para você, nossa, eu tô com muita raiva e quebrar o estúdio. Eu tenho direito, eu tô com raiva. Não. Eu posso expressar. Olha, eu estou agora, nesse momento, com muita raiva. Pronto. Sim. Eu expressei o meu sentimento. Né? E isso vai me autorizando a existir do melhor jeito possível. Do meu. Isso é autoconhecimento. Eu vou me apropriando de quem eu sou. Com direito. E aí eu digo que o melhor de nós é a nossa humanidade. E a nossa humanidade contém todo o bem e todo o mal. Essa soma nos dá o melhor de nós. Então, o melhor não tem exclusão. O melhor não tem, então deixa isso aqui e você fica melhor aqui. Não existe isso. Por isso, a ideia de vocês de transformação é muito interessante, porque bate muito com a ideia do processo. A gente se transforma com tudo que tem. A gente nunca deixa nada para fora. A gente não joga nada fora. Então, quando nós construímos a nossa infância, os nossos medos, os nossos paradigmas, os nossos limites, nós crescemos com eles. Eu não jogo fora nada disso. É evolutivo, né? Eu me transformo com isso. Eu me aproprio disso e digo muito bem,
com toda essa verdade que está em mim, o que é que eu faço com isso? A partir daí, eu vou expressando, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso me dá muita raiva, isso eu tenho medo. E aí, com esse cenário, com todas as cartas na mesa, eu posso fazer um bom jogo. E poder olhar para isso é poder reconhecer que se eu vivo isso, vocês também. Porque se somos humanos e fazemos parte da mesma raça... Você gera empatia, né? Esse chega o lugar mais importante do processo, que é o perdão. Que é a compaixão antes do perdão. Compaixão é um sentimento profundo que a humanidade consegue viver. A compaixão é poder olhar para o outro e dizer, como você, eu também. É poder sentir que, como eu, você também. E isso nos dá uma igualdade. E aí eu posso falar, bom, a pessoa não fez isso de propósito. Não é que ela não foi com a minha cara. Ela está perdida na história dela, ela está confusa com tudo, com a soma de tudo que ela é. Ela ainda não se achou, porque nós somos tão plurais, nós somos tanto, que precisa colocar na mesa mesmo. A gente precisa dar uma olhada em quem a gente é, porque nós somos muito e usamos muito pouquinho. Então a gente se atrapalha, porque usa uma visão muito curta dentro de um plural que somos. Imagina você que a gente tem uma capacidade inacreditável, mas extraordinária, de amar as pessoas. A gente chega bem perto de amar como Deus. É o que a gente sente por filho. É aquela coisa extraordinária de luz. E somos capazes de maltratar, de destruir, de acabar com tudo que o outro fez e ele mesmo. Esse é o nosso plural. Porque no meio de tudo isso, desse espectro todo, nós somos tudo isso. Sim. E olhar para tudo isso com a ideia da transformação é compreender que o outro está tão atrapalhado quanto a gente. Ele está tão perdido na vida adulta dele, preso ainda nas verdades de infância. Nós nos comportamos como criança fazendo birra no ambiente de trabalho. A gente fala, você falou isso? Então também não faço. Como se eu tivesse 5 anos. Por quê? Porque nós estamos tão atrapalhados de nós mesmos. Deixa de fazer na calada, né? Que é pior ainda. Isso! Eu falo mal da pessoa, eu faço um motim aqui com vocês e vou falar, olha, o Joel, não sei não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Joel, sobrou para você. A gente junta aqui e ele chega na história sem saber de nada e já está mal falado. Nós já criamos aqui uma verdade. Isso é infantil. A gente faz isso com 8, 9 anos. Verdade. E então a gente não cresce. A gente não percebe. E o nosso sistema neurológico para. O Bob Hoffman, para continuar o ciclo da transformação, ele fala de 4 inteligências. Ele fala da inteligência física. A inteligência física, ela é o nosso motor. É o veículo que a gente movimenta a vida. Nessa inteligência física, existe a inteligência emocional, a intelectual e a espiritual. Até 7 anos de idade, é a emocional que vive com a física. Nós crescemos muito pertinho. E construímos um cérebro aqui atrás, que é o nosso sistema límbico. É aquele que manda em tudo. É aquele que manda o estômago fazer a digestão, que manda o intestino funcionar, que manda a gente respirar e que a gente não manda em nada. É ele que manda. Só que junto com isso foi crescendo também a nossa personalidade, a cópia dos nossos pais. Porque como que a gente vira gente? Olhando para aqueles caras ali. Referência, exemplo. A gente e a grande questão é que nós aprendemos por amor. Toda a nossa transformação é feita por amor. É por isso que a transformação que vocês colocam precisa ter amor na história. Ninguém muda por decreto.
Você muda hoje. Amanhã distraiu, voltou para o mesmo lugar. Porque é por amor. E a gente aprendeu por amor. E foi construído um cérebro que vai continuar rodando. Só que eu não percebo como o meu intelecto, lá pelos 7 anos, começa a funcionar. Eu já tenho neurônio suficiente para abstrair, para ser alfabetizado. Toda a minha educação é focada na minha performance. É quanto eu sei, quanto eu aprendi, quanto de leitura, quanto você sabe de matemática. E vocês devem ter sido cobrados pela matemática. Os engenheiros pobrezinhos. Foi só falar gosto de número, aí tinha que performar. Eu brinco assim, quando uma criança com 5 anos de idade cai, ela caiu aqui, a gente pega no colo, ralou o joelhinho, a gente lambe o joelho, né? E dá beijo, ó, beijinho da mamãe passa. Quando uma criança de 9 anos leva o mesmo tombo, a gente fala, ei, vamos lá. Vai chorar que nem um bebê? Porque a partir dos 7 não pode mais. E aí você para de expressar os sentimentos. Você só expressa pensamentos. Sem se dar conta, olha, tudo começa com pensamento. Nós somos um pensamento de Deus. Tudo começa com pensamento. Eu penso, todo pensamento gera um sentimento, o sentimento vibra dentro de mim e aí eu ajo. Se eu só penso, tá tudo bloqueado aí. Parou aqui. Por isso que a gente chama, né, as pessoas de cabeção. Por quê? Porque só virou uma cabeça. Adoro. Muito bom. Adoro os cabeção, né? Muito bom. Porque só fica aqui, penso. Tem um bloqueio entre o que eu penso e o que eu sinto. E aí um bloqueio entre o que eu gero de vibração e um bloqueio com a minha ação. Sim. Portanto, tem alguma coisa muito errada. Para começar a expressar, eu preciso autorizar. E às vezes na expressão vai sair tudo meio atrapalhado. Porque eu não estou treinado. Não tem método, né? Eu não tenho método. Né? Então, a gente precisa ensinar ou aprender. Como que eu faço? Como que eu junto cabeça com coração? Tem método. Você não precisa magoar ninguém. Você não precisa bater em ninguém. Você não precisa ferir ninguém. Nada. Você pode dizer muito. Olha, cara, eu não vou conversar com você. E nem se ferir a si mesmo, né? Porque às vezes você traz, você aguarda para você para não ferir os outros, né? Muito com essa bom. Preocupação, né? Exatamente. É isso mesmo. Eu fico com tanta raiva e acabo virando essa raiva para mim. E aí tem problemas internos que são somatizados aqui. Claro, né? Então esses infartos repentinos nada mais é do que raiva. Né? O coração para. Não tem jeito. Essas 4 inteligências usadas na nossa vida, não conhecidas, portanto, embutidas em nós, desconhecidas de nós, nós queremos expressar, fazemos um monte de bobagem, porque daí eu expresso maltratando você. A pessoa que é maltratada, ela vai revidar. Não tem jeito, ela vai revidar. Ela vai falar. Hoje na academia, uma das professoras brincou com um outro professor e ele falou assim, mas assim não pode, assim eu vou ter que revidar. E eu fazendo meu exercício lá, pensando... Como é engraçado. Eles estão brincando lá, né? Mas eu tô aqui falando assim, olha, é exatamente assim que criança faz. Só que daí... Os gatilhos, né? Ele estava impedido, porque qualquer coisa que ele fizesse, ela era uma mulher. Sim. E aí ele falou assim, então... Ele mesmo falou assim, bom, se eu revidar... E aí ficou a brincadeira nisso. Quer dizer que então você também não pode, porque só porque eu sou homem você pode, só porque você é mulher. E aí ficou muito séria a conversa, eles resolveram partir para piada e afinal era uma academia, né? Não era assuntos filosóficos. Mas a primeira reação dele foi, mas assim eu tenho que revidar. Brincando com ela. É assim mesmo. Então toda pessoa magoada vai revidar. Só que quando você leva um tapa, você não revida com um tapa. Você revida com 2. E aí aquele recebeu os 2 falou, não, mas isso não é justo. Eu só dei 1. E aí você me deu 2. Então eu revido com 3.
E assim Pronto. começam as guerras. Sim. Tudo falta de autoconhecimento. Quando eu chego no ciclo da transformação, que começou consciência, expressão, compaixão, quando eu chego aqui, é aqui que eu mudo o ponto de vista. É aqui que eu posso olhar para as pessoas e dizer, cara, tá todo mundo tão atrapalhado. Não tem nada a ver comigo. Não é contra mim. Ele tá atrapalhado com ele mesmo, porque às vezes eu Tanto grito. quanto eu mesmo tô atrapalhado. Eu grito com as pessoas, eu faço cara feia, eu faço desaforo, eu não vou. Né? Eu não vou também. Me convidaram, mas eu não vou. Sim, Não é assim que a gente faz? Sensacional. Olha aqui. É assim trava, né? quantidade. Tô de birra. Tô de birra, né? Eu com 67 faço um comportamento de 5. Uns falam alto, outros ficam calados, né? E aí falou assim, nossa, você tá tão quieta hoje, né? Falei, não tô afim Não, mesmo dia de ruim. conversar. Tá um dia ruim. Dormi mal. Se eu vivo isso e sou gente boa e gosto das pessoas e não tô querendo machucar ninguém, eu sou da paz, por que que o outro é ruim? Por que que o outro seria da guerra? Só eu sou da paz? Tem alguma coisa errada. Então a compaixão me dá esse novo olhar para o outro. Falar, bom, o meu pai era muito bravo. Ele era muito briguento e a minha mãe era emburrada. Ora, se eu vivo essas coisas sem perceber, porque eu copiei e eu me distraio e esse cérebro aqui funciona compulsivo e automaticamente, eu me distraí, veio a cara feia e a postura de brava. Não, ai gente, não, nada disso. Se eu vivo isso, por que que o outro não? Isso é compaixão. Como você, eu também. E esse é o grande gatilho para novos comportamentos, né? Exatamente. A hora que eu vivo e entendo isso, gente, eu posso mudar. Eu não preciso mais ser a cópia do meu pai e da minha mãe. Sim. Nem me comportar com 5 anos de idade. Eu posso crescer. Eu posso trazer os aprendizados infantis bacanas para a minha vida adulta. Eu posso continuar brincando, posso continuar rindo, posso continuar gostando de chocolate, posso continuar gostando de tomar sorvete, né? De brincar, de dançar. Mas eu não preciso fazer a cara feia da minha mãe, nem ser brava com o meu pai. Eu posso fazer a transformação. E aí, lá a gente aprende uma ferramenta que eu ensino neste livro, que se chama reciclagem. Quando eu decidi escrever inovação emocional, eu dizia, a inovação é para todo mundo, não é só tecnológica. Não existe essa história. Aliás, se não houver a inovação emocional, a gente vai perder para inteligência artificial. E não existem as demais inovações, né? Porque você está travado só no teu travado pensamento. no velho, né? E a reciclagem é exatamente isso. Bom, visto esse cenário, que eu sou esta pessoa, porque tenho esta história, eu tenho o direito de ser quem eu sou e me expressar, portanto, eu tenho obrigação de dar direito ao outro de se expressar. Nós vamos ter que fazer uma conta aqui, como é que a gente sobrevive junto. Aí eu posso reciclar. E aqui no livro eu faço uma comparação, uma metáfora com o nosso lixo. Se nós não tomarmos cuidado, o lixo que está cobrindo a crosta terrestre vai nos cobrir também. Ele já está passando da nossa altura faz tempo. E daqui a pouco não tem espaço. E aí eu faço a pergunta, você está jogando lixo aonde? Porque só tem um lugar. Na Terra. E a Terra é a nossa morada. Se nós não fizermos alguma coisa com esse lixo, nós vamos submergir. Ele vai ser maior que a gente. O nosso lixo emocional também. Se a gente não prestar atenção, que está se comportando emocionalmente como uma criança e quebrando relacionamentos bons, de gente boa, abrindo mão, chamando de tóxico, quando é só um grande mal-entendido. Mas a gente fala, é tóxico. É tóxico por quê? Sobre o meu filtro é tóxico, né? Porque às vezes é só um mal-entendido, a gente não está conseguindo conversar. O meu pai e minha mãe não estão se entendendo com o pai e a mãe dele.
E aí, se eu souber disso, eu falo, pera. É a mudança Não é do ponto comigo. de vista que você fala. Exatamente. Aí eu posso mudar comportamento. E aí eu posso cuidar do meu lixo emocional para não submergir a ele, exatamente como a gente vai fazer aqui na Terra se a gente não tomar cuidado. Legal. Muito bom. Né? Muito bom. Essa é a bom. ideia. Heloísa, aí pegando, você falou muito de referência, né? E aí o pai e mãe muito trazendo essa referência e naturalmente a consequência de nós mesmos. Isso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, dos 3 livros dele, eu li os 3, enfim. E no Sapiens, ele traz muito a comparação entre como que nós éramos nossos ancestrais lá atrás e como que a sociedade hoje, de certa forma, imita ou replica os comportamentos, né? E aí, como é que você vê isso? Assim, além, os nossos pais são uma referência que nos guiam, mas como que também nós, em cima do que nós vivemos lá atrás como sociedade, replicamos os mesmos comportamentos em outro cenário? É isso mesmo, né? A gente replica os nossos ancestrais, eles que construíram o mundo. Quando a gente nasce num mundo já construído. E a gente nasce dentro de uma verdade. Esse mundo é assim. Primeiro o mundo é o nosso berço, depois é o quarto, depois é a casa, depois é a escola. Mas ele é assim, porque quem domina a nossa infância é pai e mãe. E eles dominam a nossa infância porque foram dominados pelos pais deles. Portanto, eles trazem aquela verdade que era deles, lá na infância, para a verdade deles na vida adulta. E aí entramos nós na história. E aquilo continua sendo verdade. Muda a cor da parede, muda o artista que canta a música, mas eu continuo pensando a mesma coisa. Por quê? Porque os meus avós pensavam, meus bisavós pensavam. Então, quando eu falo de inovação, gente, eu acho que essa palavra é uma das mais importantes nesse século. Inovação não é melhoria contínua. Melhoria contínua é obrigação. Toda geração melhora a geração anterior. Nós somos melhores que os nossos pais. Nós tivemos uma infância melhor, um alimento melhor, escolas melhor. Claro que nós vamos ser uma geração melhor. Os nossos filhos vão nos superar, porque nós vamos também trazer coisas melhores. Foi assim desde o Homem das Cavernas, desde Adão e Eva. Sim. Isso não tem... não precisa fazer nada que você já vai ser. Vai no balde, né? O V0 já isso. Né? É diferente o V0. Então, o que o pessoal fala, né? As gerações anteriores, por exemplo, os meus pais... o meu pai, principalmente, ele era extremamente crítico e ele achava que nós não íamos dar certo de jeito nenhum. E ele falava isso. Esse jeito aí, né? Ele mandou eu e a minha irmã entrarmos no Banco do Brasil, porque ele falava, é uma garantia, porque essas meninas não vão dar para nada. É emprego público. Emprego público, elas não vão poder ser mandadas embora, elas ganham bem e nem precisa de marido. Porque meu pai era um feminista. Claro. Ele foi um marido horroroso, então ele sabia como era, né? Falava, essas daí não precisam ter um... Tá, e uma pergunta curiosa. Como que você saiu de gerente do Banco do Brasil para uma referência em liderança, em autoconhecimento, etc? Olha, inovação emocional. Não é? Dizem, né? Dizem os doutores aí que a gente muda pelo amor e pela dor. Pelo amor eu nunca vi. Eu ainda não vi pelo amor. Porque todas as histórias de amor que eu vou... quando eu vou estudando um pouco mais foi pela dor. Lá teve um clique de dor que fez aquela pessoa mudar. Eu tive uma filha, eu tenho ainda, graças a Deus, uma filha deficiente mental. E ela ficou deficiente mental com 1 ano e 8 meses. Ela era linda, ótima, nos animamos em ter outra. Quando ela tinha 13 meses, eu estava grávida de novo. E eu queria 4 meninas, porque o meu pai era feminista, as mulheres que iam mandar no mundo, eu ia contribuir, né? E eu sou muito empreendedora, mas o meu pai, um castrador. Então eu não podia empreender, eu tinha que ficar no Banco do Brasil. Eu falei, vou empreender na família, né? Vou ter um monte de filhos. Uma vai. Em algum lugar algum momento vai dar certo. Algum lugar eu vou aí dar certo, né?
E fazer uma coisa que eu quero, que eu gosto, e que não tem que obedecer lá as leis do banco, né? E lá estava eu, então, grávida, feliz, satisfeita, e a minha filha mais velha, com 1 ano e 8 meses, convulsiona pela primeira vez. Em 1 mês ela não para de convulsionar, ela entra em mal epilético e aí fica deficiente mental. 1 mês depois minha outra filha nasce, e daí eu tive a segunda, né? Que era quem eu queria. Mas no primeiro ano de vida da Estela, da minha segunda filha, a Beatriz, que é a primeira, convulsionava 20 vezes por dia. Caramba. Que isso? Caramba. Foi aquele meu empreendimento não deu muito certo. Foi uma confusão. E eu casei com um pediatra. E eu indo atrás de todas as crendices, tudo que me davam para... Olha, tem um médico na Amazônia com uma raiz, não sei o das quantas... Lá ia eu, com essa criança e com a outra no colo, para a Amazônia, para descobrir que tinha uma raiz que ia parar as crises. Né? Aí tinha um no Paraná, não sei das quantas, tinha um não sei o que. Olha, eu fiz cada bobagem, fiz cada coisa. E ele, pediatra, desesperado, dizendo, isso aí vai matar minha filha. O nosso casamento foi pro saco, lógico, né? 8, quase 9 anos depois, eu já estava bem desiludida. Nada fez a minha filha parar de convulsionar. Ela convulsiona até hoje, ela vai fazer 42 anos. Nada. Claro que o Dr. Salomão Schwartzman ajudou muito, graças a Deus, ele está vivo, porque de tanto que eu rezo para ele, eu falo para ele, você fica aí, você não me morre. Ele ajudou, ela diminuiu muito, né, as convulsões, mas nunca parou. Mas nesse primeiro ano de vida, ela foi perdendo. O que ela não perdeu no mal epilético, porque ela entrou em coma. Quando ela voltou esquisita, mas não parecia muita perda. Nesse primeiro ano de vida da Estela, ela perdeu, nossa, muito. Hoje ela é uma mulher com uma deficiência importante. Ela anda, ela fala, tal, mas não, ela tem uma cabecinha assim de 3, 4 anos de idade. Sim. E me deu muito trabalho, muita aflição, não sabia o que fazer, principalmente porque eu queria curá-la. Eu, no alto da minha arrogância materna, achei que o meu amor era suficiente para curá-la. Brigando, claro, com o médico, que era o cientista. Sim. E que dizia para mim, ela não tem cura. Eu dizia, você é um louco, você é um urubu na minha vida. Aquele jeito do meu pai e da minha mãe de discutirem. Foi muito atrapalhado. Perdi todo mundo. Perdi relacionamentos, o casamento. Eu só não perdi as filhas porque elas não tinham pra onde ir. Coitadinhas, tinham que ficar comigo. Aí esse doutor Salomão me ofereceu um trabalho. Olha, tá vindo pro Brasil uma moradia assistida para portador deficiente mental adulto. Eu falei, legal. Você tem perfil, vai para lá e tal. Mas eu tinha que sair do banco. E aí eu fui fazer treinamento. A minha ilusão era assim, se eu me apaixonar muito, eu tenho coragem de sair do banco. Porque não dava para sair do banco. O salário era muito bom e o trabalho era muito simples. E eram só 6 horas por dia. Eu tinha tempo para cuidar delas. Era muito... Depois de 3 meses, eu tinha que voltar para o banco. Eu já tinha queimado minha licença-prêmio ou pedir demissão. E aí eu falei para a Edna, que estava me treinando, estava quase funcionando. E eu seria gerente daquilo. Então, você estava quase. Falei para ela, eu vou voltar para o banco. Eu trabalhando que nem uma louca lá naquele lugar, eu ia ganhar R$1.500. Eu trabalhava 6 horas num emprego eu ganhava 5.000. É a vida prática. Como é que eu... Não vai dar para eu trocar isso aqui. E aí voltei para a alegria do Pires, né, do meu marido, que ele falou, graças a Deus, porque ele estava desesperado pela o que eu ia escolher. Ele era 100% contra, lógico, né, que eu saísse do banco, mas ele não tinha ele não podia fazer muita coisa. Mesmo porque a gente estava muito brigado, eu mandava ele embora todo dia de casa. Ele não foi porque ele dizia, você vai matar minha filha, então eu vou ficar aqui para protegê-la. Era nesse nível, um relacionamento assim que já tinha acabado. E ela então falou assim, você não vai atrás dos seus sonhos, né? Eu falei, do que sonhos? Do que você está falando? Eu só tenho um prognóstico.
Eu só tenho serviço pela frente, porque eu tenho que cuidar da Beatriz para sempre. Eu não, sonho, nem sei. Como que escreve? Era mais ou menos assim. Aí ela falou, eu fiz um curso, gostei tanto, foi tão bom para mim, me deu um papel. Aí quando eu olhei, processo Hoffman, nunca tinha ouvido falar, trouxe para casa e falei para o Pires, né? Falei, olha, ela falou assim, eu vou voltar para o banco. Ele já fez, eu queria fazer esse curso, mas não tenho dinheiro. Falei, bom, se você parar de me mandar embora, eu te pago o curso. Eu falei, bom, nós vamos fazer um acordo. E aí eu falei, mas eu sozinha não, né? Porque não sou eu sou só 50% dessa parada aí. Que legal. Vamos fazer os dois. Tá bom, então você faz agora e eu faço daqui 2 meses, bom, enfim. E ele salvou minha vida, ele salvou minha família, ele salvou meu destino. Que legal. A partir dele, a partir do perdão, a partir da compaixão, quando eu pude entender que era só um grande mal-entendido, a minha história era só um grande mal-entendido. Eu podia consertar tudo e podia me perdoar como mãe, né? Porque eu fui terrível. Eu não queria que a Beatriz sarasse por ela. Eu queria que ela sarasse por mim. Eu queria ter uma filha normal. Você não aceitou? Eu nunca pensei Sim. nela. Ela ia muito bem obrigada, como vai muito bem obrigada hoje. Quem não ia era eu. Então, poder entender isso e me perdoar por isso, perdoar a mãe que eu fui para Estela, porque eu fui uma mãe péssima, coitadinha, não tinha espaço lá, porque a minha preocupação toda era com a primeira. E a segunda, ela é gênio. Então, eu estava no meio de uma deficiente e de um gênio. Eu falava, então, o que eu faço complexidade aqui. E o processo me deu o que eu faço com isso. Ele não me deu as respostas, mas ele me deu as ferramentas para eu inovar, para eu parar de ficar repetindo. Porque eu estava com um problema novo. Meus pais não tiveram esse problema. O problema novo era meu. Sim. Só que eu tinha as respostas velhas dele. Sim. Num outro contexto. Eu tinha que criar as minhas respostas. Eu descobri isso, meu marido descobriu isso, a gente reviu o casamento, casou de novo. Nós tivemos mais 2 filhos. Chegaram aos 4. Chegamos aos 4. É. Só que o Rodolfo, né? Veio o Rodolfo depois do processo. Então, tudo isso fez com que eu largasse o banco. Eu fiz o processo em 90. Em 95, eu saí do banco e fui pedir emprego lá. Eu falei, aqui que eu quero ficar. Impressionante. História bonita, gente. É, muito legal. Aqui que eu quero ficar. E a partir daí eu usei toda... Aí sim, porque a inovação, ela aciona o nosso plural. E aí eu usei competências que eu não podia imaginar que eu tinha. Eu de vez em quando eu falo assim, Luísa, você é brilhante. Mas eu e a humanidade. É que eu tenho a oportunidade né? de olhar para isso e Usar poder seu talento, falar potencializar. comigo disso. E de falar, que legal. E se você sabe, você tem a obrigação de ensinar. E se você sabe, você tem a obrigação de fazer. E se você aprendeu, você pode passar para frente. E aí é um movimento de mudança e de melhoria, mas com a inovação. Eu tenho respostas novas para problemas novos. Então, assim, eu não sei. Isso é mudar a cultura que vocês estão falando. Isso é olhar para onde vocês estão olhando e dizer, então, foi sempre assim. A gente criou um tijolinho em cima do outro. E aí o tijolo mudou. Mudou a tecnologia de fazer tijolo. E aí não pode mais ser um em cima do outro. É de outro jeito, é um do lado do outro, é um, sei lá. Perfeito. E aí eles falam assim, não, mas sempre foi um em cima do outro. Heloísa, você falou Isso é. Você falou de uma transformação tão grande na sua vida, né? A partir do autoconhecimento, etc. Quanto que o autoconhecimento é a habilidade ou a característica mãe das outras disciplinas auto, né? Do quanto que, quando você foi falando, eu fui vendo, e a gente vai associando naturalmente, né? A isso tudo que você está falando como uma inspiração como líder, né? Líder não necessariamente o chefe, mas o líder de quem está ao seu entorno querendo transformar o seu entorno, né? Sim. Quando você olha sobre essa ótica, o quanto que o autoconhecimento de fato é o início, né, dessa autoliderança, dessa autoconfiança, dessa
todas as habilidades auto aí que você poderia trazer como protagonismo. Você sabe que quando a gente nasce, a gente não é alto nada, né? A gente né? É pequenininho. Então, e pra gente virar gente, nós precisamos copiar as gentes. Senão a gente não vira gente. O nosso cérebro, até 1 ano e meio de idade, ele é exatamente o mesmo, igualzinho ao do chimpanzé. Nós temos 98% do nosso DNA igual ao do chimpanzé. Nós somos só 2% humanos. Então, se a gente não tem humanos para nos educar, nós viramos macaco. Então, a história do Mowgli é real, né? Acharam mesmo o menininho lá na floresta criado por lobos. Por quê? Porque a gente vai ser criado pelo bicho que nos criar. Nós tivemos sorte dos bichos serem os nossos pais, os humanos. A gente Dá para reclamar deles, né? Não, Tem que agradecer. Nada, graças a Deus, né? Aliás, nos deram a vida, foi fantástico. Então, é assim, a gente vai copiando. Só que a gente só copia. A gente não tem existência porque o nosso olho é tudo para fora. É tudo assim. Quando a gente vai para a vida adulta, continua assim. A gente não tem essa percepção de que nós somos essa pluralidade extraordinária. Nós não sabemos disso, porque os nossos pais não sabiam e eles também não nos contaram. O meu pai, na braveza dele, ele contava pior, que a gente ia ser pior que ele. E o meu pai era ótimo, daí eu não conseguia ser que nem ele. Trás, por quê, eu vou voltar para trás. Não, hoje eu me vejo dando palestra, meu pai era palestrante. Eu dizia, cara, obrigado. Aprendi com você, cara, obrigado, né? Mas é olho fora. Eu preciso uma hora olhar para dentro e perceber tudo isso. Então, antes de qualquer coisa, o Bob Hoffman tinha um sonho de que todos os meninos e meninas de 17 anos fizessem o processo Hoffman. Fantástico. Porque fosse antes da parceria com uma outra pessoa, antes de escolher profissão, Você conhecer, antes. Sim. Vai primeiro, olha para Tira você. essa etapa limpa Aí né? você começa. Tanto que ele diz que o processo é a vida passada a limpo. É a mesma vida, só que do seu ponto de vista. Davi, você vivenciou, assim, acho, não sei, a gente estava conversando lá antes, né? Eu convenci? Eu fazer. Eu fiquei, acho que não só nós, acho que nós três aqui, acho que eu tava olhando os olhares, todo mundo compenetrado. O Joel, a gente precisa ir, mas tá tão legal. Acho que ele tá me dando bronca já, desculpa, Joel. Mas assim, aqui é aprendizado, porque a gente para escutar e porque a gente vai cair nos gatilhos, né? E isso é fantástico, porque a gente fala sobre transformação, né? A gente fala sobre isso. E eu queria até explorar esse ponto, você que recentemente vivenciou isso, né? Você foi para lá, né? No momento de ter seu autoconhecimento, autorreflexão. A gente está passando um movimento diferente na Vero. O que você traz o Davi, né? Antes e depois. O que você poderia compartilhar com a gente, Davi? O que mudou na tua cabeça, cara? Acho que a Heloísa respondeu quando ela foi pela primeira vez, né? E eu disse para isso antes da gente começar nesse papo, né? Na verdade, você não vai para um processo de 7 dias e sai de lá transformado. Você entende, né? Por outro lado, é inegável, né? Na vida que a gente tem hoje, né? Tão corrida, tão cheia de elementos, informações, até os cuidados que a gente tem dentro de casa e tudo mais, você poder, isso eu falei antes de eu ir, quando eu incentivei a Priscila, né, que teve com a Heloísa há pouco tempo atrás, fazer o mesmo. Você poder se dar 7 dias imersos, sem celular, sem acesso ao mundo externo, somente pensando em você, por mais que não tenha um método como ela traz, né, um método super denso e super intenso para você se autoconhecer, já seria sensacional. Se você tivesse que olhar pro céu 7 dias e pensando em você, sem dúvida nenhuma você já sairia uma pessoa melhor, porque você naturalmente já revisitaria pontos, reflexões, etc. Agora, com um método que é super intenso, né, de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma você tem a possibilidade de repensar, ou ser um primeiro pontapé para um ciclo de transformação, que não é que você vai fazer um ciclo de transformação e sou uma pessoa melhor, né? Você se abre para ter ferramentas para que
você seja melhor a cada dia. Você não vai sair do 0 ao 100 do que você se propôs a fazer. Não, e o ciclo se repete, no mês né? seguinte, né? O ciclo se repete. Você tem ferramenta. Então, assim, uma das coisas que eu vi, ela comentou aqui, né? Quando a gente chega, muitas vezes chegam, né? E foi curioso, vou falar aqui uma curiosidade da Priscila, né? Ela falou assim, poxa, eu cheguei lá, eu discordava de 50 comportamentos que estavam sendo assignados como similaridade com meu pai, né? E assim, a gente faz, eu cheguei perto desses 50, cheguei ali nos 30 e poucos, sabe? E, cara, e não é. Na prática é que você quer rejeitar uma coisa que se você se olhar no espelho de forma autoconsciente, você é aquela pessoa, né? E não tem nada errado com isso, acho que não é um sentimento de consciência, de culpa, né? Né? Não é assim, crítica. Como você disse agora há pouco, né? Nós somos reflexos dos nossos pais e que bom que somos reflexos deles, porque se fossem outras pessoas, quem disse que você ia ser uma pessoa melhor? Ninguém disse isso, né? Cabe a você, sobre o teu espectro e sobre aquilo que você quer, né? para você e ao seu entorno, ter consciência, né? E para mim o que marcou demais isso aqui, você ter a capacidade, consciência vem de expressar, né? Você não sai, eu cheguei lá assim, eu sou muito autoconfiante, sou raciocínio puro, em termos de racional eu sei o que eu sou, e na prática assim, porque eu estava aqui, cabeção, né? Aprendi essa aqui, eu era cabeção, decepado. Talvez, e talvez ainda seja em muitos aspectos, mas minimamente, cara, eu saio de lá com episódios do tipo, foi curioso, uma semana depois eu falei um negócio, falei uma besteira. Eu falei assim, putz, não devia ter feito isso. Talvez antes eu não teria me ligado, estaria no piloto automático e vai embora. Sabe? Opa, tenho que reciclar esse comportamento aqui, porque ele de fato não é um comportamento legal. E se você se torna uma pessoa melhor, com esse nível de consciência, naturalmente você se abre para os demais e naturalmente você serve de exemplo para os outros se proporem a ser melhor também. Acho que esse é o grande, recado. Legal. Tudo vira melhor. É teu olho. Muito bom. Isso. Bom, realmente impactado pela essa conversa. Não sei se você conseguiu me convencer. Não sei se você conseguiu me convencer a participar, então, mas realmente impactado pela conversa. Assim, agradecer, muito bom. Foi realmente impressionante. Trazendo um resumo aqui do que a gente conversou. Heloísa, CEO do Grupo Hoffman, falamos sobre o ciclo da transformação, que busca uma mudança de ponto de vista, certo? Falamos muito sobre consciência e como que a gente precisa ter a importância de se expressar, né? Falamos sobre as 4 inteligências, a reciclagem, a necessidade de ferramentas de reciclagem e da inovação emocional, que é o título do seu livro. E que, de certa forma, somos reflexos dos nossos pais, das nossas ancestralidades e etc. Então, deixo para você fechar. Heloísa, mais uma vez, obrigado por compartilhar tudo que você compartilhou com a gente. Foi uma aula de autoconhecimento. Talvez seja 0,0001% do processo Hoffman, mas, por enquanto, eu sou satisfeito. Já impactou. Já impactou. Chama atenção. Então, por favor. Bom, lá no processo, a gente defende uma verdade. Uma só. Porque a verdade é sua. A verdade é dos alunos, mas nós temos uma verdade e a gente vai defender, e essa verdade é pela qual eu vivo e pela qual eu morreria. Você é uma fonte inesgotável de amor. Essa é a única verdade que a gente defende. Não se apropriar disso, você não viveu. Bom, fantástico. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso, né? Quando a gente fala do Veroncast, trazer conteúdo de qualidade, falar sobre transformação, falar do lado técnico também de pessoa, de liderança, de ferramenta. Então, acho que é importante, né? Você que nos segue, compartilha esse episódio, manda para aquele teu amigo, para aquele teu colega que também quer passar um processo de transformação e sair do piloto automático. E para você, né? Acho que para você ter essa reflexão. Então, nos sigam nas redes sociais, tanto o Veron Partners quanto a Veron Institute, e sigam também os mais episódios. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Gustavo. Obrigado. Heloísa, obrigado. Davi. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor
e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.